Em determinados momentos da vida de um empresário, existe a necessidade de compreender aquilo que vai acontecer no futuro. E isso é que faz com que o empresário possa ter maior ou menor sucesso, a sua preparação. Então o Miguel tem investido bastante em formação, é isso? Sempre. Os nossos jovens são incríveis, incríveis. E há uma forma de nós enriquecermos. Os dois países têm necessidades. A Europa, principalmente em termos de mão de obra. Estamos a falar de várias situações. Já pensaste em desistir algumas vezes? Muitas. Quem disser que não, em cada 10 ações que eu tome, 7 correm mal. Só que eu atiro 10 vezes. Um dos maiores problemas é os recursos humanos e é a falta de formação dos recursos humanos e às vezes até a falta de postura dos recursos humanos em relação às organizações. Eu vou pedir desculpa. Mas tu Eu discordo completamente. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Sem Limite, da nossa segunda época. Portanto, para quem não me conhece, eu sou o Edson Cardoso. E ao meu lado está... Eu sou o Fábio Almeida. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Estamos muito excitados porque hoje temos um convidado muito especial e vamos ter aqui uma baita de uma conversa sobre gestão, sobre empreender, e vocês já vão de gostar com certeza. Mas antes disso, nós temos o que é o habitual de praxe, solicitar que deixem o vosso like, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, porque fazendo isso vocês dizem ao algoritmo que este tipo de conteúdo é bom e que precisa de ser compartilhado e que precisa de ser feito, porque alcança mais gente e nós conseguimos atingir mais pessoas, e sem contar que isso ajuda o nosso canal, ajuda-nos a crescer, porque se isso não acontecer, o que é que vai acontecer connosco, Edson? Vamos falir. A gente vai falir e nós não podemos falir. Já estava para ter dito isso antes, vamos falir e nós temos de evitar ao máximo essa falência técnica. Pois, mas antes disso eu também gostaria de agradecer aqui os nossos patrocinadores, a nossa querida Odontocare, que trata aqui desses dentes maravilhosos, e do Edson também. Vamos deixar aqui o link na bio das suas páginas nas redes sociais. Você que precisa de fazer algum tipo de check-up, saber como é que está a sua saúde dental, não hesitem em contactar, é a melhor clínica do país, com certeza. Definitivamente, porque para cuidar desses sorrisos não tem como não ser a melhor. E a outra patrocinadora, como nós não podemos deixar de falar, é a Accento Aromas, que é a empresa que cuida da aromatização aqui do nosso espaço, assim como tem criado a identidade olfativa de inúmeras empresas aqui no nosso país e muitas casas particulares. Portanto, aproveitem e beneficiem dos descontos que nós temos nesse momento nas nossas unidades. Portanto, corram, porque é sempre limitado ao estoque existente. E sem mais delongas, como disse o Fábio muito bem, hoje o nosso convidado é um convidado de pesos pesados. Ele começou no ramo da construção civil e, como sempre teve esse bichinho do empreendedorismo na sua veia, decidiu entrar também para o mercado fitness e hoje tem feito um grande sucesso dentro da área que ela atua, tanto na construção civil, assim como na área de fitness e ainda também dentro da área da hotelaria. Mas pronto, espero que vocês gostem, porque hoje realmente é sugerido que peguem uma cadeira, pipocas, porque o homem tem muito para agregar aqui no vosso conhecimento. Portanto, sem mais delongas, Fábio, quem é? Miguel Pedroto, bem-vindo ao Business Sem Limite, Miguel. Olá, bom dia Edson, bom dia Fábio, muito obrigado por estar aqui com vocês. O Edson é uma pessoa que eu conheço do meu dia-a-dia, ele frequenta o Seven, é um cliente, passou a ser um amigo e é também um parceiro. O Fábio já conheço há muitos anos, de vista principalmente. Hoje foi aquele dia em que a gente se sentou, conversou um bocadinho e vemos que temos algumas coisas, muitas, em comum, principalmente o amor pela cidade, pelo sítio onde nós estamos e o amor por crescermos também. Foi isso que me fez a mim manter-me tantos anos e onde estou feliz em Luanda, há 15 anos, eu vivo aqui há 15 anos, onde os negócios iniciaram-se de uma determinada forma, foram evoluindo e crescendo, mesmo com todos os desafios que temos vindo a deparar ao longo destes 15, 16, 17 anos, que na verdade já estou aqui há quase 17 anos,
que têm vindo a aparecer. Por isso, muito obrigado por estar aqui. O vosso projeto é um projeto que eu tenho vindo a acompanhar nas últimas semanas. O Business Sem Limite acaba por ir ao encontro daquilo que os jovens empreendedores e empresários, porque realmente há um novo tecido no mercado de pessoas que têm vontade de crescer, que entenderam que é preciso uma determinada postura, conduta, responsabilidade, e eu identifiquei-me da mesma forma também. Falei com o Edson sobre isso, e hoje tive o convite para poder estar aqui, que era uma coisa que realmente que eu queria, e quero agradecer também por poder partilhar um bocadinho daquilo que tem acontecido comigo, e se isso puder ajudar outras pessoas, vou ficar muito feliz. Definitivamente vai ajudar, Miguel. Com Antes certeza. de mais, nós queremos agradecer por teres aceito o convite, porque toda a experiência que tu vais passar para nós, definitivamente os nossos internautas acabarão por beneficiar da mesma. Mas sem mais delongas, quem é o Miguel? O Miguel, o meu nome é Miguel Santos Pedroto. Sou conhecido por Miguel Seven, tem a ver um pouco com o meu percurso na área fitness, que abri o Seven em 2016, oficialmente. Neste momento ele está a fazer quase 10 anos de existência. E eu sou formado na área de gestão de empresas e gestão de recursos humanos. Tenho uma pós-graduação em liderança motivacional na Faculdade de Psicologia do Porto. Fiz assim que terminei a faculdade, a minha licenciatura. Entretanto, ao mesmo tempo que eu estudava e estava na área de gestão, fui sempre tirando as minhas formações na área fitness, porque o ginásio foi algo que sempre me acompanhou, o desporto de alta competição quando era mais novo. Eu fiz atletismo de alta competição, 100, 200 e 400 metros no Futebol Clube do Porto. Integrei a seleção nacional na altura de 4x400. Era um homem rápido, não sou tão rápido a correr, espero continuar a ser rápido nas ideias, no discurso e nas decisões acertadas. Realmente, todas estas formações e este bichinho do fitness foi alimentado, foi crescendo, e no momento certo aqui tive a oportunidade de poder enverdar também nessa área de negócio, na área de negócio da atividade física, bem-estar e fitness. E começou em 2016. Em 2014 começámos as obras do Seven, levou cerca de 2 anos. Estamos localizados numa Colosso perto da Sagrada Família, da Igreja Sagrada Família, uma área premium, porque está ali entre a entrada da cidade e realmente muitas pessoas usam o Seven antes de ir para as suas casas, e outros de manhã bem cedo descem, param ali, fazem as suas aulas, o seu ginásio, e depois vão para os seus empregos. Super bem localizado, isso ajudou também. Nós tiramos partido dessa vantagem que tivemos e que temos neste momento, e tem havido um crescimento gradual e uma adaptação muito grande ao mercado. O Miguel Pedroto é uma pessoa que gosta de evoluir. Eu comecei não na área fitness, mas na área da construção civil. Eu tenho uma empresa que é a Platec. Ela está inserida num grupo, que é o Grupo Sete Cunhas. Eu vim como vendedor de materiais de construção há cerca de quase 17 anos. Quando digo terminámos, porque houve um grupo de jovens que terminou a faculdade. Uns foram para a área de contabilidade, outros na área de administrativa, outros na área de administração, e eu vim para a área comercial de materiais de construção, principalmente tintas. Nós temos, ainda existem e continuam a existir, são as Tintas Europa. Eu especializei-me nessa área, na área comercial de tintas. Na altura, em 2009, a construção era algo que estava em alta. Havia prédios, havia grandes quantidades de metros quadrados de paredes e tetos para pintar. Então, realmente, tudo que era tintas, tudo que era materiais de construção, na altura, tinha uma saída muito grande. Entretanto, houve a necessidade, uma vez dentro de um negócio que estava para fazer na venda de tintas, de fazer um prédio completo de teto falso, de pladur, que chama-se pladur, gesso cartonado. Vi aí uma oportunidade de negócio, compreendi que a dinâmica e a engenharia dessa área não era algo muito complicado, era algo que eu também já tinha vindo
durante 2 anos a acompanhar, fiz a proposta à empresa para fornecermos esse gesso cartonado e montar também. Tivemos preço, analisámos o mercado, fizemos a cotação, entregámos a cotação e ganhámos a obra. Isso foi a primeira porta que se abriu para construir ou para aparecer a Platec Angola. Platec Angola especializou-se na área de tetos falsos e divisórias, pinturas também, com as nossas tintas Europa na altura, e foi crescendo. Casamento perfeito. Foi o casamento perfeito. Eu especializei-me nessa área, tirei várias formações com os grandes grupos, a Uralita, neste caso, e a Pladur também, a Sangobá. Fiz algumas formações nessa área e compreendi que havia um potencial enorme. E crescemos muito. Isso fez com que depois criássemos equipas de montagem, de construção. Depois as equipas começaram a ser nossas também. E depois foi um processo natural de crescimento e que nos deu base para podermos fazer outras coisas e avançámos depois na área da carpintaria, da serralharia, porque compreendemos que ao entrar dentro de uma construção, já que estamos a fazer uma coisa, por que não fazer mais? E foi essa a minha disposição de poder evoluir. E aconteceu, foram 4, 5 anos onde houve um crescimento bastante grande, um crescimento constante e depois deparámos com uma depressão, não é? Pois, e é exatamente isso que eu gostaria de pegar aqui agora, que é exatamente como é que tu encaras, qual é a tua análise daquela Angola, em que vocês identificavam muitas oportunidades, hoje em dia se calhar menos, mas quais são as principais diferenças em termos de economia, em termos de oportunidades que vocês agora avaliam o mercado? Foi um processo natural. O que nós vivíamos na altura não era natural. Por muito que as pessoas tenham saudades daquele momento em que... Era uma realidade que não era típica para qualquer país, né? Ou para sustentável, qualquer principalmente. Sim. Não era. Nós vivíamos num sonho. E era um sonho para todas as pessoas que vinham. Os paraquedistas que vinham, de longe conseguiam fazer grandes negócios porque tinham acesso a determinados mercados, enviavam material para aqui, ganhavam rapidamente rios de dinheiro. A nossa moeda estava super valorizada na altura. Não era natural. E nós sabíamos que isso, quem compreendesse um pouco de economia e entendesse a evolução dos mercados, sabia que não era natural. Claro que ninguém poderia prever que o futuro levasse a nossa moeda a cair da forma como caiu. E isso acabou por fazer uma certa limpeza, que é normal no mercado, e todas as pessoas que estavam aqui por estar só, acabaram por sair. E não estamos a falar só de determinado tipo de pessoas, estamos a falar de todos os que estavam aqui, ok? Determinadas nacionalidades que limpou mesmo e foram embora, desde portugueses, brasileiros e outras nacionalidades. E acabou por ficar um mercado mais normal e natural. Claro que isso trouxe grandes desvantagens para muitas pessoas, então teve que haver uma adaptação ao mercado e foi isso que nós fizemos também. A Platec, na área da construção civil, deixou de fazer grandes obras, porque elas deixaram de existir, aqueles prédios enormes com muitos andares, muitos tetos, muito pavimento para ser construído, deixou de existir. Então começámos a fazer obras mais pequenas e ao entrar dentro de uma casa e apartamentos conseguimos compreender que se fôssemos só fazer tetos e pinturas não seria o suficiente. Então especializámos-nos noutras áreas como a carpintaria, a hidráulica, a eletricidade. As nossas equipas começaram a ser mais pequenas, mais eficientes e mais polivalentes. E isso fez com que nós conseguíssemos nos manter no mercado, à tona, e continuamos com o nosso sucesso. Foi um sucesso mais limitado, mas abriu outros horizontes. Algo que eu acho que é importante, e agora podemos começar a falar um pouco sobre isso. Em determinados momentos da vida de um empresário, existe a necessidade de compreender aquilo que vai acontecer no futuro. E isso é que faz com que o empresário possa ter maior ou menor sucesso, a sua preparação. A preparação vem com conhecimento também. Um empresário que não esteja em constante formação não tem conhecimento suficiente para se preparar para um futuro que possa vir com os seus desafios. Nós estamos num mercado, o nosso mercado angolano é um mercado
que cresce todos os dias, independentemente do valor da nossa moeda. Neste momento é uma moeda estável. Tu não tens há 3 anos que o valor da nossa moeda se mantém. É o melhor valor? Não, nós sabemos que não. Mas nós, neste momento, já sabemos onde é que ela se situa. Temos que trabalhar nesse sentido. Depois temos que decidir se queremos estar aqui ou não. Depois de tomar essa decisão, nós temos é que trabalhar com aquilo que nós temos e fazer com que a nossa economia, o nosso mercado cresça. E agora, na área da construção civil, eu tive alguma sorte. Eu trabalho numa área que tem muito potencial. O nosso país é um país que está em constante construção. Tem muito, muito para fazer. E quem está nesta área, como eu, há tantos anos, sabe perfeitamente onde deve trabalhar e como deve trabalhar e quais são os mercados que devem de ser abordados e qual a forma que deve de ser usada para abordar esse tipo de mercado que está identificado. Agora, nós temos que ter formação. Nós temos que estar em constante formação. Conhecimento é poder. Conhecimento técnico e conhecimento geral. Cultura. Já não é qualquer pessoa que tem sucesso no mercado. Porquê? Porque há maior competitividade. Mas é competitividade em relação a outras empresas? Não. É a nível geral. É a nível global. Nós já não trabalhamos só a nível local. Nós trabalhamos com toda a informação e conhecimento que existe em todo o mundo. E por isso, com as dificuldades que nós temos do nosso mercado, principalmente em relação ao valor da nossa moeda, nós temos que ser mais eficientes. Como é que acham que conseguimos ser mais eficientes? Com maior conhecimento. Claro. O conhecimento é a base para tudo. Eu sei que vocês, como empresários que são, se não tiverem conhecimento suficiente em relação às novas tecnologias, à nova forma de espalhar um pouco a vossa ideologia, a nossa ideologia, sermos sérios, responsáveis, só esta é a nossa base para poder ter sucesso. E quando falamos nisto, não estamos a falar num só negócio, estamos a falar nos negócios em geral. Postura, conhecimento, responsabilidade. E conhecimento técnico. Claro. Na área da distribuição de serviços, nós temos que ter um bom produto, temos que ter a certeza que o produto é bom e fiável e depois temos que o saber distribuir e chegar à pessoa. Criar a necessidade. Mais uma vez, eu tenho muita sorte. Eu estou numa das 2 maiores indústrias que existem. Construção civil, sem Que o país dúvida. todo precisa nesse momento. E uma das maiores indústrias que É é ascensão. em ascensão, que é o bem-estar. A atividade física, bem-estar, saúde, longevidade. Por acaso, Eu por acaso queria pegar aqui essa gancho. Vocês mas decidam-se quem é que vai pegar tu quem. pegas no gancho, mas antes eu gostaria ainda de voltar, porque é muito rápido. Nós recebemos bastante empresários e a maior parte deles fala que o grande problema tem sido os recursos humanos. Tu estás a falar sobre a questão do conhecimento. Como é que tu encaras, como é que tu vês o nosso extrato de recursos humanos aqui, os nossos trabalhadores? E Eu tudo vi isso? alguns excertos de alguns convidados vossos que identificaram que um dos maiores problemas é os recursos humanos e é a falta de formação dos recursos humanos e às vezes até a falta de postura dos recursos humanos em relação às organizações. Eu vou pedir desculpa. Mas tu Eu contrarias. discordo completamente. Discordo mesmo. E eu não sou o senhor da razão. Claro. Não sou. Eu discordo. Vocês Com que sabem, base? eu vou explicar, eu não vou explicar, eu não sou ninguém para explicar o que quer que seja em determinadas áreas, e não vou explicar, mas eu vou identificar aqui algo que é importante. Eu, no dia em que eu coloco um anúncio para uma vaga, aparecem-me uns 50, 60, 70, 100 currículos. É evidente que eu tenho que olhar para os currículos, identificá-los e depois escolher aqueles que vão ao encontro daquilo que eu estou à procura. A partir daí, quando tu começas as entrevistas, vocês não imaginam, ou imaginam, eu é que às vezes não imagino, o prazer que é de sentar com as pessoas e ver uma vontade de querer trabalhar, de querer integrar, de querer fazer. Não, vou fazer, claro. Não tem problema nenhum, sim.
há uma humildade muito grande por parte das pessoas que tu não vês noutros países, noutros continentes. Não existe. Não existe. Nós temos 3 grandes riquezas no país. Eu já nomeei isto. E 2 das quais nós não podemos fazer nada porque não podemos. Tu não podes fazer nada em relação aos diamantes nem ao petróleo. A terceira maior riqueza são os recursos humanos. Eu falei um bocadinho sobre isto num último podcast onde estive, mas não desenvolvi muito. As pessoas, os recursos humanos são uma das nossas maiores riquezas em Angola. Porquê? Porque nós temos muitos jovens. O nosso mercado ainda é limitado em relação às oportunidades de emprego. Portanto, a massa, o empresário pode escolher muitas pessoas. E depois, a forma deles estarem dentro da organização tem a ver como é que tu estás em relação a eles. Eu não tenho problema nenhum com as 40, 50, 60 pessoas que trabalham comigo. Não tenho. Porquê? Porque há regras definidas, há uma atenção especial e conversamos, passo aquilo que eu quero, pergunto o que é que eles acham. É incrível a forma positiva como as pessoas conversam contigo. E agora, outra coisa. 200 mil kwanzas. 200 mil kwanzas, aqui, neste momento, é um salário médio. Noutro país, isso significa que são $200, $220. Alguém trabalha por $220? Não. Tudo bem. Nós temos uma realidade diferente. O que é que acontece? Então, tu, em vez de uma pessoa, podes ter 2 a trabalhar. Certo? Podes dar mais oportunidade. Agora, tu tens que ser um empresário que está atento. O que é que acontece? Da mesma forma como os teus colaboradores facilitam, tu facilitas também. Então nós temos que terminar com essa cultura, com esse tipo de personalidade que também estamos a desenvolver enquanto empresários, ser mais rigorosos, compreender e passar o conhecimento, não é o conhecimento, passar a didática de que a constante formação é algo importante, porque é importante. É muito importante. E tornar os nossos colaboradores polivalentes. Eles têm que entender que têm que saber ler bem, têm que escrever, têm que comunicar, têm que compreender o que é a multimédia e as novas tecnologias nos nossos dias. E depois têm que ser bom tecnicamente naquilo que fazem. Eu estou a falar de várias situações. Eu estou a falar de um eletricista, ok? Um eletricista pode... Todos os eletricistas sabem mexer no telemóvel. Sabem enviar mensagem, usar o WhatsApp. Não existe ninguém. Por mais básica que seja a formação dele. Se sabe fazer isso, vai saber fazer outras coisas. Além de ser eletricista. Então tu conversa com essa pessoa. Explica-lhe que determinados comportamentos são importantes ter. Tu podes gastar algo e investir um pouco em cada uma das pessoas. Então o Miguel tem investido bastante em formação, é isso? Sempre. Eu não saio... Eu quando saio para fazer alguma coisa, eu levo sempre alguém comigo. Nem que não seja para fazer nada, só para assistir. Além de ter uma boa companhia, que acaba por acontecer, essa pessoa vai vivendo o meu dia-a-dia e vai compreendendo a dinâmica e como é que se tem que comportar. Os nossos jovens são incríveis, incríveis. E há uma forma de nós enriquecermos a nossa economia. Eu gostava muito de ter este projeto e de liderar este projeto. É um projeto que eu acho que tem um futuro muito, muito grande. Fazer o quê? Nós falamos português, certo? É a nossa língua. Nós temos 2 bons mercados. Temos o mercado europeu, conseguimos entrar ali na Europa por Portugal e depois podemos ir até a Espanha, se não quisermos desenvolver outro idioma. O inglês é algo que tem que ser desenvolvido, tem que ser a segunda língua, segundo idioma. Mas ok, temos ali Portugal. E temos o sul da América, o Brasil. Onde os 2 países têm necessidades. A Europa, principalmente em termos de mão de obra. Estamos a falar de várias situações. Quando tu deixas que estas pessoas possam ir para um país como este, desenvolver-se, e que tenham vamos usar ali aquele país, que tenha uma base de 950, no início, 950 euros, ok? Já estamos a falar de 1 milhão e tal de kwanzas. Essa pessoa, se conseguir colocar 200, 250 mil aqui,
desses 905, desse 1 milhão que vai ganhar lá, já está a colocar mais dinheiro do que aquilo que ele faz com que haja, com que rode em termos de economia. Está a enriquecer a tua economia. E tu estás a fazer uma coisa. Porque tu tens excedente de mão de obra neste momento. E ela está-se a especializar. E estamos a colaborar para quê? Para uma globalização das raças, dos costumes. Nós não temos que ter medo de falar disto. E isso é que vai fazer com que o nosso país aqui se torne mais forte. A globalização, o mix das raças, é que faz com que hajam maiores pontes e um maior enriquecimento da economia. Ali é uma porta de entrada. Porquê é que nós não vamos facilitar esta porta? Agora, como é que deve ser feita? Muitas pessoas dizem, agora tem uma nova política de imigração, é mais difícil, é mais fácil de entrar. Neste momento, todas as pessoas que entrarem com um contrato de trabalho têm entrada direta, têm visto de trabalho para entrar em qualquer um destes países. Então, só têm que ser monitorizadas. Têm que levar uma determinada certificação. Certificação não é curso. Qualquer pessoa que passe de um determinado teste pode ter uma certificação. Tu vamos supor que tu tens um eletricista ou um canalizador. Ok? Que existem muitos aqui muito bons, sem qualquer tipo de formação técnica prévia. Aprenderam no seu dia-a-dia. E tu dizes, ok, então tu vais ter que montar um circuito A mais B, paralelo, faz-me isto. E ele faz com sucesso. Estás certificado. Mas alguém viu, evidentemente. Agora, tu não ensinaste. É mais fácil certificar alguém que realmente sabe fazer do que estar a ensinar o que quer que seja. No momento em que está certificado, essa pessoa nesta área já poderá ter alguma facilidade de entrar neste mercado de trabalho. A empresa lá vai ter que dar condições para a pessoa ir. Viagem e estadia para 1 ano. E dos 950 euros ou 1 milhão e tal de kwanzas que vai receber lá, uma percentagem poderá ser para pagar a estadia. Não tem problema nenhum. Desde que seja metade daquilo que ele iria gastar sozinho. Vamos supor que ele iria gastar 500 euros para uma casa. Só gasta 250. Porquê? Porque aquela organização tem uma mão de obra especializada que está a entrar. E acompanhamento. Este é um dos... É um projeto interessante. É um projeto que pode ser desenvolvido. Tem que ter as entidades governamentais a quererem que isso aconteça. Quanto mais atentos estivermos e mais monitorizarmos este tipo de ação, melhor é. Não tenham medo de deixar que as pessoas vão. Ninguém vai sempre. Um país como este deixa saudades. As pessoas querem voltar e vão voltar mais fortes, com maior poder económico e com uma outra visão do mundo. E isso vai fazer com que o nosso país se desenvolva nas diferentes áreas da agricultura, que é muito importante, dos serviços, da construção. É abrir a porta para os nossos jovens com apoio. E esse é um dos projetos que eu acho mais importantes nos nossos dias. Pronto, então em termos micro, o que acabamos por perceber é que tu acabas por ter processos bem delineados para que a tua identidade cultural dentro da empresa seja muito bem vincada e aí consigas tirar melhor proveito dos Sim, eu fugi agora não? um bocadinho daquilo. Eu queria falar mesmo deste projeto que eu tenho em carteira, que eu tenho desenvolvido. Eu em Portugal tenho uma unidade hoteleira, não é grande, mas que levou 12 anos a ser construída e neste momento funciona na sua plenitude. Eu quero levar pessoas para poderem trabalhar lá, quem quiser. E acho que pode ser o início de um processo. Mas eu quero que as pessoas tenham liberdade total para poder escolher se querem estar ali ou não. Mas eu acho que as pessoas têm que ser acompanhadas para se poderem sentir integradas e não estarem sozinhas. E sim, é verdade o que tu estás a dizer. Eu quero que as pessoas tenham identidade dentro das organizações, que cresçam, que sejam mais, que como pessoas e como indivíduo dentro da nossa sociedade, a experiência de trabalhar dentro de uma das empresas que eu faço a gestão, ao final de 2 anos essas pessoas sejam diferentes, porque a experiência e a aquisição de conhecimento fez com que como indivíduo, ser humano, tenham crescido. E eu, por exemplo, uma das coisas que mais me alegra é eu saber que as organizações podem ser entregues a estas pessoas e elas vão continuar a laborar da mesma forma eficiente como se eu estivesse lá. E eu tenho alguns problemas em relação a isso também, evidente. Mas
eu identifico o meu problema de às vezes não me desapegar e não deixar que outras pessoas tomem determinadas decisões, porque eu gosto de ser de alguma forma perfeccionista, como todos vocês também. Mas começo a perceber que as pessoas têm o ser humano tem um potencial incrível e com a formação bem dada, bem passada, não há limites. Não há limites para poder fazer uma gestão eficiente. E essas pessoas que trabalham comigo, eu sinto isso. Ok, ainda bem. Então, pegando aqui o gatilho, abriu primeiro a Platec, isso na altura em 2009. Exatamente. Depois, envolvido algum tempo, ainda decidiu novamente sangrar um bocadinho mais, correndo o risco de abrir e entrar para o mercado fitness. Quando é que entra, por exemplo, para o mercado fitness? 2016. 2015 entramos. 2014 tomamos a decisão. Eu devo de fazer a referência que tive ajuda, claro. Mas essa ajuda só aparece porque eu anteriormente tinha feito um bom trabalho enquanto gestor. Eu passei de vendedor para gestor e depois sócio de uma empresa de construção civil dentro de um grupo grande. E isso só acontece se tu passares um bom credibilidade e se o teu trabalho for positivo. Realmente isso aconteceu. Apareceu um espaço para poder ter um showroom, porque aí nessa altura já tínhamos a carpintaria a funcionar e havia a necessidade de ter um showroom de cozinhas, closets. Então apareceu ali no Maculusso um espaço para isso. Falaram comigo, olha, Miguel, vais fazer aqui se calhar aqui um showroom, o que é que tu achas da Platec, para estar mais próximo? Além disso está aqui ao lado da nossa loja das Tintas Europa, aqui no Maculusso. E eu disse, claro que sim, vamos, isto até foi uma ideia mais em conjunto. Como eu não gosto de usar o mas depois elimina muito daquilo que nós dissemos antes. Como eu já dava aulas no Hotel Trópico de spinning e localizada, porque eu sou formado pelo IFI, o International Fitness Instructor, eu tirei essa formação na altura em que estava em Portugal, na área da Les Mills, aulas de grupo, muitos não conhecem, mas pronto, a minha formação realmente inicial foi essa, na área fitness. Então dava as aulas porque era algo interessante, eu gostava de estar num outro meio e além de gostar de treinar. Entretanto, o CrossFit estava a aparecer na altura. E eu achei muito interessante, como muita gente achou interessantíssimo. E é muito interessante a modalidade do CrossFit. Então comprei algum equipamento e montei lá num espaço onde seria o tal showroom. O problema é que eu ao comprar, e como não percebia muito daquele equipamento, das barras, rigs, então em vez de comprar comprei em dobro. E quando chegou muito material. Então eu disse, ok, ou eu não monto, mas vender, eu também não sei a quem vender, vou montar as duas rigs. Montei de um lado, montei do outro, quando fui ver, estava a ocupar um bocado de espaço aquilo. E quase que não tinha espaço para o showroom. Entretanto, houve uma evolução por parte da Platec, nós saímos do sítio onde estávamos na Boa Vista e passámos para um polo industrial, onde estamos até aos dias de hoje, em Viana. Deixou de haver a necessidade de fazer ali o showroom e fizemos lá em cima. Entretanto, fiquei com aquele espaço ali. Como eu estava a fazer a gestão do espaço, deixaram que eu continuasse a fazer a tal gestão. Quando deram por ela, tinha um piso já pronto para ginásio, entretanto eu fui sabendo mais, naqueles 3, 4 meses fui sabendo mais sobre o CrossFit, fui-me empolgando, nunca pensando que seria um negócio, atenção. E montei as rigs. Depois de montar as rigs, chamei alguns amigos para treinar e tal, aquilo começou a ter uma adesão tão grande que eu pensei... E toda a gente queria vir treinar e eu disse, eu não posso estar aqui sempre só para o pessoal vir curtir um pouco e tal, eu tenho que ter aqui alguém que controle. Entretanto, coloquei uma pessoa ali a controlar e a abrir a porta, entretanto percebi, já começava a haver pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E achei, eu vou ter que começar a cobrar, mas para cobrar eu tenho que criar uma empresa. Então surgiu a oportunidade e criou-se a empresa. Não era uma coisa assim tão difícil de criar na altura. Criou-se a empresa, começou a ter algum sucesso. Entretanto, fui tirar a formação na área do CrossFit, outra pessoa tirou e depois acabou por ser natural o crescimento. E durante 2, 3 anos, realmente o Seven cresceu na área do CrossFit. Nós organizamos, eu gosto de dizer nós porque há sempre uma equipa envolvida, não é?
Organizámos as maiores competições até ao dia de hoje. Não houve ninguém, e não quero ser arrogante, não quero mesmo ser, dentro de toda a humildade que possa existir, eu sei, tenho a noção que as maiores competições de CrossFit em 2018, 2019 até 2020 realmente foram as que nós organizamos. Coisas espetaculares, dignas de qualquer país onde as competições de CrossFit são algo de topo. Nós fizemos 2 na Marginal e fizemos uma na praia, espetacular também. Há momentos em que eu tento chegar atrás, ver algumas das imagens e digo, eu não sei como é que tivemos a força de fazer algo tão grande. Foi mesmo algo grande, foi algo que depois as pessoas acabaram por motivar, por ficarem motivadas a participar, outros ginásios. Eu sei que isto levou a que a indústria fitness se desenvolvesse na altura. As pessoas, quem estava a abrir, quis ser melhor. Houve uma competição que eu acho que foi saudável para que toda a gente tentasse ser melhor na sua área de negócio e durante alguns anos esta área desenvolveu-se neste sentido das comunidades. Houve muito um espírito de comunidade. Depois entretanto, chega ao Covid, o Covid faz com que haja ali um stop, os mais fracos, alguns desaparecem, outros depois conseguem se manter e uma grande parte moldou-se a uma nova realidade, houve uma evolução. O Seven marcou rapidamente a sua mudança. Nós deixámos de ter o CrossFit. O CrossFit é uma modalidade de comunidade e a comunidade não traz lucro ao teu negócio. Isso não existe. Porque depois a amizade sobrepõe-se ao negócio. E isso faz com que não te deixe desenvolver. Eu compreendi isso rapidamente. Qualquer pessoa consegue entender e compreender. Percebi também que o CrossFit limita. Isso fez com que eu passasse rapidamente para o funcional. Aquilo que existe hoje da Irox, começou há 2 anos atrás, eu em 2021 já tinha. O Irox que existe hoje, eu desenvolvi em 2020, 2021. É verdade isto. E eliminei todos os movimentos mais complicados do CrossFit, aumentei o tempo de workout, deixei daqueles 15, 20 minutos e passei de 35, 40 minutos, eliminei todos os movimentos de ginástica complicados, todos os movimentos do weightlifting também complicados. Para quê? Para que em cada 10 pessoas, 7 quisessem e queiram fazer os nossos treinos, as nossas aulas em grupo. Se foi sorte, se não foi, se foi uma leitura rápida, eu acho que foi um mix de muitas coisas. Eu gosto de falar, conversar com as pessoas, entender o mercado, falar, entender e perceber o que é que as pessoas querem. E percebi que havia um grupo muito grande, por exemplo, de pessoas, de empresários, que queriam treinar, entendiam que depois do Covid a atividade física é mais importante do que tu te sentares num restaurante a comer e a beber. Os restaurantes tiveram uma baixa desde 2021. Isto é verdade o que aconteceu. Aconteceu isto. Todos os ginásios tiveram uma alta, mesmo sem saber trabalhar. Sim, grande parte dos ginásios. As discotecas e tudo mais. As discotecas baixaram porque as pessoas entenderam que é preferível deitar cedo, dormir às 8 horas. Ninguém compreendia, desde 2021 para cá, que dormir é a melhor forma de tu recuperares e teres crescimento muscular. E o teu músculo faz com que tu vivas mais anos. E agora diz-me uma coisa, Edson. Quanto é que tu darias para viver mais 3 anos? Vamos supor que tu sabias que o limite da tua vida seria aos 85 anos. E agora eu digo-te assim, eu consigo te dar mais 3 anos na tua vida. Quanto é que tu darias por cada ano dessa vida? Não há limite. Não há limite. A indústria fitness pegou nisso e estamos a falar agora do Brasil. O Brasil está à frente, há anos de luz em muitas áreas na área fitness e nós sabemos. E começou a desenvolver. As academias ficaram diferentes, o funcional foi ganhando outro destaque e o Seven aqui, porque nós conseguimos ter acesso a toda a informação de uma forma global devido às novas tecnologias, esteve atento. Então fomos-nos adaptando. E agora começa a grande magia. Qual é a magia?
Qual é, Miguel? A magia é o constante investimento. Tu, em cada 10 que ganhes, tu tens que tirar 2 todos os meses. Não há mês nenhum que eu não compre um ergómetro. Os ergómetros são os remos, as bicicletas, os skis, as passadeiras. Todos os meses eu compro um. Agora, não mando um todos os meses. Eu junto o dinheiro, junto, e vêm 3 remos. Sim. E depois vendo o velho e coloco o novo. E de repente, tu tens 30 pessoas a trabalhar cada uma na sua estação com todo o conforto de não ter que estar a gerir um equipamento. Porque tu tens esse equipamento para essa pessoa. É gestão, é pura gestão. Eu, por acaso, gostaria de pegar nisto porque tu não viveste esta altura do CrossFit e nós vivemos bastante. O Miguel está aqui a falar das competições. Nós também chegamos a fazer. Quando falo de nós, estou a falar da UB porque eu fundei a UB junto com o Renato e nós vivemos muito isso. E o que o Miguel está a dizer sobre o Irox é mesmo verdade. O Seven sempre foi muito mais visto e eu acho que é fruto da tua postura, a maneira como tu lidas com o próprio negócio. Para o ramo empresarial, eu acho que tu fizeste essa leitura muito mais cedo do que nós, por exemplo, na altura. Nós sempre tivemos muito voltado para a performance, tanto mais que em termos de campeonatos e tudo mais, o único atleta que foi para um campeonato de CrossFit mundial foi o nosso, o Marco Vitor. Então aquilo estava mais ou menos dividido. Então aquilo que o Seven, o que o Miguel Seven, Sim, que tu acabas por ser conhecido desta forma, sim. diz é exatamente isso. Naquela altura havia ali uma rivalidade que era tão boa, entre 3, basicamente. Nós estamos a falar o Seven, a UB e o Team Elite, que era que é agora o Nerds, exatamente. Essas eram as 3, os 3 bichos papões ali dentro, e que depois tu realmente, o Irox agora está em alta, o CrossFit acabou por estar ali em muitas transformações a nível mundial e já foi vendido e voltou a ser vendido novamente. Acho que o Irox está com um peso que o Miguel já tinha aquelas aulas do bumbum. Não é. Nós tínhamos o circuito. O circuito. Não, mas exatamente. E o Power Leg. E depois ok, eu também Leg. eu já desenvolvi. Por exemplo, eu tenho uma aula que nem em Portugal conseguem ter. Não existe o Air Bike Class, que é uma aula só na bicicleta funcional, onde tu estás 1 hora em cima da bicicleta, onde tem movimentos, mas aquelas bicicletas são só para aquela aula. Eu não misturo as bicicletas. Isso é gestão, evidente. E pus marcas diferentes exatamente para que as pessoas não pegassem nas bicicletas que estão na sala principal tentadas. e colocassem na outra. Então não há essa mistura, mas as bicicletas são anatomicamente exatamente iguais. Mas as marcas são diferentes, logo o marcador já é diferente. Então as pessoas já não misturam para poderem comparar. O que é que eu fiz? Eu baixei o teor de competitividade entre as pessoas, porque o meu cliente és tu. O meu cliente não é o miúdo de 21 nem 22 anos que quer competir e ganhar a toda a gente. Só que eu não mostrei isso logo. Eu precisava que mais boxes abrissem. Na altura, depois de 2021, abriram umas 5 ou 6 boxes. Sim. E atenção, estamos a falar de grandes investimentos. Nós temos grandes investimentos. Há uma box que abriu, 2, aliás, ali perto do Seven, que eles foram mesmo para o buraco. E fortíssimos. E que mexiam em pessoas. Eu às vezes não sou a pessoa mais popular por engano. Não tem a ver por eu não ser uma pessoa que queira estar de bem com toda a gente, mas há determinados comportamentos e formas de estar que nós temos que adotar em termos de negócio e de personalidade. Pronto, só tem a ver com isso. Todas as outras pessoas são incríveis e excelentes, mas eles dirigiram-se para o buraco do CrossFit. E isso deu-me vantagem a mim, para eu me poder situar. A competição em termos de negócios existe e é saudável, como a competição em termos de desporto. Tudo bem, tudo isso é super interessante. Ganha mais um pouco quem tiver uma gestão excelente e conseguir observar o mercado um pouquinho mais de cima. E nós tivemos essa sorte. E os outros foram ao encontro do CrossFit ainda durante alguns anos. Agora estão a tentar mudar, nota-se perfeitamente. Entretanto, os ginásios, em termos de máquinas e musculação, ganharam um peso muito grande também. E o mix entre os dois é a resposta. O que é que o Seven fez? Que é muito interessante também.
as nossas salas dão umas para as outras. Tu estás a fazer musculação e consegues ver a sala principal a ter as aulas de high performance e ergo armor e airbike. Tu consegues estar na musculação pura e dura de máquinas, pesos livres, num determinado sítio e ver a outra modalidade a decorrer ao mesmo tempo. Isso faz com que haja uma fusão. Não há paredes no meio, mas há uma organização muito grande para saber dividir também. Então isso chamam-se os ginásios híbridos. Eu vi os primeiros na Holanda, depois, entretanto, isso foi-se espalhando para a Espanha também. Comecei a entender que haviam grupos, ginásios mais pequenos, mas onde o funcional em circuito era uma constante. Então eu tentei juntar tudo e ter um produto único. E isso acabou por ser um sucesso, que é isso que acontece Esse neste é o momento. grande diferencial hoje do Seven. Sim, e tem outra coisa. O diferencial é que quando tu entras no Seven, achas que se gastou muito dinheiro ali. Tu dizes, como é que é possível eles terem 20 remos, 40 bicicletas, 20 skis? Eu ontem publiquei uma fotografia, eu juntei todas as nossas passadeiras, todas as nossas esteiras de assalto, que ninguém tem, 6. Nós vamos ter 9 agora, mais 3 estão a chegar. E tu dizes, é muito dinheiro, tu gastaste. É muito dinheiro que se gastou, ou que se investiu neste caso, investir, não se gastou, que se investe de forma gradual. Tu sentes, claro, mas há uma disciplina em relação a isso. Então, todos os meses, tu investes. E isso é que traz vantagem. Porque é que eu sei que outras casas não vão conseguir? Nem eu dando a fórmula, que já a dei várias vezes e estou aqui a dá-la novamente. Porque não há capacidade financeira de o fazer de uma só vez. E depois eles fizeram outra coisa, eles dividiram as salas. Onde estão a ter o funcional, que muitos agora já nem têm crossfit ou têm muito pouco crossfit, onde tem o funcional, a musculação está completamente à parte. E isso para nós acaba por trazer uma vantagem. Este negócio é muito interessante, mas é muito interessante para uma pessoa que está na posição como eu. Eu estou numa posição favorável, eu estou numa posição de vantagem neste momento, porque me coloquei nessa posição. Sei que qualquer organização, ginásio, consegue lá chegar também, mas tem que ter um investimento muito grande para ser de um dia para o outro. E isto foi feito de uma forma gradual. E eu acho que isto é o maior erro que se pode acontecer, né? Porque o Seven está há muitos anos no mercado e parabéns, deixa-me dar os parabéns pela consistência, que é algo que nós não vemos em muitos negócios aqui no país. E isso precisa ser ressaltado. E eu acho que é um erro tremendo, foi aquilo que tu disseste, investiram bastante ali no CrossFit, mesmo que agora tenham que fazer essa mudança, porque já perceberam-se que o mercado afinal não é assim tão grande, vão ter que continuar a investir e gastar mais dinheiro para poder transformá-lo e estar ali a competir. Enquanto isso o Seven tem a tal disciplina. A minha questão aqui agora é, tu não pretendes abrir numa outra província ou então lá para cima, Talatona, alguma coisa assim? Ou franquear? Não, nem franquear possivelmente sim. Eu acho que está a faltar um Seven em Talatona, sim. Se eu vou abrir, não. Claro que não. É importante abrir algo parecido com o Seven, com a mesma ideologia e com o mesmo tipo de gestão. Sim. Seria incrível. Eu sei um sítio que poderia funcionar muito bem. Não, acho que não vou falar nele porque não tenho que falar. Se eu o vou fazer, eu não o vou fazer. Porquê? Agora nós vamos passar a outro assunto que eu acho super interessante também. Qualidade de vida. Eu não procuro dinheiro, eu não procuro ficar rico, eu procuro ser feliz. Eu quero muito ser feliz e aproveitar o tempo que tenho de vida e de anos com qualidade da melhor forma possível. Então, o que é que eu não quero trabalhar toda a vida de forma desenfreada. Eu quero trabalhar, viver o dia-a-dia e ser feliz a fazer o que faço. Quando as responsabilidades começam a ser muitas e o foco demasiado grande numa determinada área, tu deixas de conseguir perceber o quão bonita a vida é. E existe então... Uma pessoa que esteja neste nível como vocês, sabem perfeitamente a necessidade que existe de sermos felizes, de nos sentirmos bem. E eu estou a gostar muito desta fase da vida que estou neste momento, onde existe algum sucesso,
onde mesmo com a limitação do mercado que nos é imposta enquanto empresários, mesmo assim conseguimos crescer de uma forma gradual devido ao nosso posicionamento, à forma como olhamos, à forma como nós mantemos a nossa cultura, a nossa aquisição de conhecimentos em constante evolução. Então eu prefiro muitas das vezes parar, usufruir aquilo que tenho neste momento, em termos de um determinado tipo de sucesso, viver e, usando a palavra de curtir, a gente tem que curtir um pouco também, não é? Então, não quero abrir, estou muito feliz. O Seven vai continuar a crescer, nós temos outros projetos dentro do Seven. O Seven tem uma área que pode crescer neste momento para cima, em termos de construção. Se quisermos fazer, podemos fazer, o espaço é nosso, temos é que tirar as licenças que temos que tirar e sim, nós temos ali um espaço muito grande para poder continuar a crescer. Agora, é evidente que se chegar um grupo de empresários e disser assim, Miguel, vamos construir uma academia, um centro fitness com os fundamentos que o Seven tem em termos de gestão. Eu sou o primeiro a avançar, sim. Avançamos e vamos dar emprego a muita gente e vamos fazer com que as pessoas vivam mais anos de vida sem ter que recorrer a hospitais. Porque nós sabemos qual é a fórmula. Nós temos um poder muito grande. Nós temos o poder de fazer com que as pessoas vivam melhor e mais tempo. E o que é isso? É atividade física mesmo. A atividade física, isso é um poder ilimitado. Por isso, nos próximos anos, tudo o que tem a ver com indústria fitness, atividade física, bem-estar, alimentação, vai continuar a crescer. No nosso mercado, eu não estou a falar em mercados como o brasileiro, ou o europeu, ou o americano. Eu estou a dizer, o nosso mercado vai continuar a crescer porque há uma globalização muito grande, as pessoas já têm acesso a todo esse tipo de informação e elas procuram o momento de poder exercitar-se. Então é preciso que hajam espaços que vão ao encontro daquilo que elas procuram. Sim. E depois tem uma outra coisa, são os preços, não é? Tem que haver um equilíbrio. Estão a abrir muitos ginásios onde os preços são astronómicos, que não vão ao encontro daquilo. Mesmo um empresário normal, se tiver que dar 120, 130, 140 mil só para usar de forma normal o ginásio, não deixa de ser caro. Porque os ginásios noutros países andam ali nos 50, 60 euros, 60, 70 dólares noutros países. E nós, se calhar, temos também de ter algum cuidado. Não é o preço só que vai definir o tipo de cliente que tu vais ter. É a tua cultura que vai fazer com que as pessoas respeitem as regras do ginásio, do centro fitness. Quando elas entram e sentem que existe um determinado tipo de regras que elas têm que respeitar, elas vão respeitar. E o Seven realmente entra nesse campo, onde tenta dar alguma formação aos clientes, aos sócios, para que eles entendam que há regras, que há uma certa leveza para poder estar lá dentro, sim, mas que essas regras devem de ser respeitadas e não é o preço em si que vai definir o tipo de cliente. Sim. Agora, pegando aqui num detalhe, já pensaste em desistir? Algumas vezes? Se sim, porquê? Muitas! Quem disser que não, muitas vezes. Atenção, parece que tudo que eu aqui estou a passar, uma informação, parece que tudo que eu faço corre bem. Em cada 10 ações que eu tome, 7 correm mal. Só que eu atiro 10 vezes. Isso é normal, não é? Eu atiro 10 vezes, mas atiro com cuidado. Eu não atiro, como costumamos dizer, à toa. Eu atiro com algum cuidado. Agora, eu não acerto. Mas as 3 vezes que eu acerto a sério. E que valem pelas outras que... Exatamente. Muitas das vezes sim, outras vezes não. Tem a ver com a responsabilidade. Tem a ver o quão desperto tu estás em relação a tudo. E tem a ver com a tua disciplina. Tu tens que tratar bem a tua máquina. Ok? O teu corpo, a tua mente, para poder estar atento. Isso vai fazer com que tu tenhas maior probabilidade de ter maior hipótese de tentar do que os outros. Ou que se deitam tarde, que não dormem bem, comem mal. Tu estando ok, tu consegues atirar mais vezes. Essas vezes que eu já pensei em desistir, são muitas. Eu hoje, antes de vir para aqui, houve um momento em que não me apeteceu vir. Porque surgiu-me um problema, uma situação para resolver, e eu disse, tenho que ir resolver isto. Não me dá jeito ir ter com o Edson, nem com o Fábio. Entretanto, resolvi, respirei fundo,
tinha dormido bem e consegui estar aqui. Todos os dias nós queremos desistir de alguma coisa. Nós só temos que respirar, não ficar ansiosos, acreditar em nós e acreditar em todo o processo que está para trás. Agora, tu não vais acreditar em ti sem um processo para trás. Tu tens de ter a certeza que o que fizeste atrás é a base do caminho daquilo que tu vais construir para a frente. Exato. Não é, hoje tenho força. Hoje estou cheio de força, mas amanhã não tens força. Não, tu tens de ter força todos os dias, tens que ser responsável todos os dias, tens que estudar todos os dias e tens que saber que todos os dias tens uma missão. É muito importante isso. Para poderes ter sucesso, para poderes querer desistir e ter força para não o fazer. Isso é ótimo. Olha, nós já estamos aqui com algum tempo, mas antes de nós terminarmos, eu gostaria de pegar nisto, porque eu gostaria de perceber a diferença entre os dois mercados, na tua visão. Eu sei que tu estás com uma unidade hoteleira e que tem um projeto de expansão em Portugal, e eu gostaria que tu falasses um bocado sobre isto e depois qual é a diferença entre os dois mercados. Tu estás a investir aqui, trabalhas aqui e também estás lá. Quais são as diferenças que tu sentes entre os dois? Eu estou aqui, vou continuar aqui durante muitos anos. E podes também trazer, se calhar, um pouco daquela perspectiva que tu passaste-nos em tempos relativamente ao apoio que muitas das vezes os países em si dão aos empresários, o que faz com que, de alguma forma, fomente. E eu acho que isso pode ser também adaptado para a nossa realidade, não é? Pode. Porque às vezes... Podemos falar sobre isso. É evidente que eu tenho a nacionalidade portuguesa. Eu sou residente aqui em Angola, evidentemente, não tenho a nacionalidade, não me deram ainda, eu gostava muito que me dessem, não aconteceu, deixo o apelo, se me quiserem dar, eu vou agradecer, eu sou residente. Vivo Angola como se fosse o meu país, porque... Identifico-me muito, gosto muito de aqui estar, sei que tenho vindo a construir e tenho sido um ator positivo para o crescimento da nossa economia, compreendo a nossa economia, a nossa sociedade, tenho um lugar marcado e quero respeitar todas as pessoas à minha volta. Ponto número 1. Ponto número 2, tendo eu uma ligação ao meu país de origem, é evidente que estou atento também às oportunidades que existem lá. O mercado imobiliário em Portugal cresceu. Eu não tive hipótese de poder investir nas orlas marítimas ou nas cidades, porque o preço do metro quadrado e do imobiliário estava realmente muito, muito alto. Então eu investi no interior. Depois do Covid, as pessoas entenderam que ir para o campo, ter uma saúde mental melhor, é algo que deveria de começar a fazer parte do dia-a-dia delas. Então começaram a procurar muito o turismo rural. Eu comprei uma casa muito antiga, grande, completamente destruída e investi tudo o que tinha naquilo. Depois, entretanto, comprei mais um terreno ao lado, mais outro, mais 3.000 euros, mais 2.000 euros, e entretanto fiquei com um espaço considerável. Depois fiz uma candidatura e é aí que começa o tal apoio que tu falavas e que pode ser, os bons exemplos, a gente pode trazê-los para aqui, sem qualquer tipo de problema, nem de dúvida. Entretanto, apareceu um apoio que é o chamado Portugal 2020, que tudo o que era fora das cidades e recuperação patrimonial de antigas construções teria um apoio um incentivo a nível do Estado. Fiz a candidatura, expliquei para o que é que era, tivemos que ser específicos e usar de pormenor. Entretanto, aquilo depois, durante 5 anos, temos que trabalhar e dar um X número de emprego a um determinado número de pessoas, durante 5 anos. Nós já vamos no nosso 4º ano abertos e com sucesso e temos vindo a crescer. O projeto chama-se Seven Farm. Quem quiser ver no Instagram, tem uma página e mostra exatamente qual é o empreendimento e o que é que aconteceu. Eles deram cerca de 70% do valor depois para fazer a recuperação, o que foi ótimo, evidente, foi muito bom. E realmente crescemos. O negócio acontece, eu não estou lá, eu tenho uma equipa neste momento a gerir.
é uma equipa familiar, evidentemente, aquilo são 12 suítes que tem, uma área enorme, um grande ginásio, fiz um ginásio top naquela área, e agora, ao lado, fui estando atento e fui comprando outras com o dinheiro que se foi fazendo, foi-se juntando. Exatamente o modelo que eu uso no Seven e na Platec é o modelo que eu usei em termos de gestão. Juntou-se algum dinheiro, comprou-se mais uma casa, mais outra, e agora iremos, daqui a algum tempo, no próximo, aliás, não é no próximo, existe já o programa 2030, onde subsidiam cerca de 80% da construção, e onde eu estou-me a preparar, mas tem que ter projeto, evidentemente, e tudo isso exige investimento. E esse investimento está a ser feito neste momento. E, entretanto, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, vou submeter o projeto, possivelmente irei receber as ajudas, que são graduais, conforme vai crescendo o imóvel, vai crescendo o imóvel, a evolução da obra, eles vão dando e vão passando o dinheiro para que isso possa acontecer. Eu acho que nós aqui poderíamos fazer isso, principalmente a nível da agricultura, de uma forma mais consistente, que os jovens empresários dar algumas porções noutras províncias. Nós temos uma procura muito grande, não sei se vocês sabem, de manga. A manga, se for apanhada aqui, e depois ela tem que ser tratada, não é? Cortada e tal, empacotada. E se nós precisamos é de um armazém, por exemplo, cada pessoa precisa de um pequeno armazém para fazer isso, câmaras frigoríficas e enviar para os outros países. Vocês não imaginam o potencial que tem este negócio. Quando nós falamos da manga, falamos de qualquer tipo de fruto ou legume, porque a nossa terra dá muito mais do que as outras terras. Sim. E depois tem outra coisa. O que é que nós temos aqui para que a terra possa lavrar? Mão de obra. Nós temos muita gente que quer trabalhar. Então é possível potencializar. Agora, tem que ser de uma forma organizada. Uma pessoa como tu, para ir para Malange, para ir para Saurimo, para ir para Porto Ambuim, por exemplo, tu tens que ter algum incentivo. Então o projeto deve ser posto em cima da mesa, dizer o que é que se quer fazer, ideias bem claras, virem os apoios e depois tu vais, com a tua cultura, com a tua organização, movimentas-te, estás no espaço e depois vais buscar as pessoas que estão lá para poderem aprender e trabalhar contigo. E o nosso produto que sai da nossa terra, sair para os outros continentes. E aí começa a entrar capital. E isto acaba por ser uma lógica muito simples. Agora, tem que ser posto em prática. Não, isto, e nós estamos aqui a falar porque existem muitos programas que acabam por ser criados pelo governo, muita gente acaba por desconhecer, porque eu acho que o nosso governo também comunica um bocadinho mal em determinadas... Sim, faz pouca divulgação. Isso, devia comunicar com mais facilidade e com maior... Tem que ser usados os ativos de jovens que mostram trabalho. Há uma coisa que é importante nós referirmos. Agora existe, e já vou a estes ativos destes jovens que existem. Agora existem muitos coaches motivacionais, pessoas que vão e dizem: faz isto para ter sucesso, sê assim, tem este comportamento, se fizeres isto, a tua organização vai crescer. Mas eles mostraram o quê? Sim, aqui... Qual é a base que tu mostras que realmente é assim que se faz? Deixa-me ver a tua empresa, deixa ver o que é que tu fizeste nos últimos 10 anos. Qual foi a organização que cresceu contigo, onde tu foste uma peça fundamental? Aqui, a nível destes projetos, tem que ser pessoas que não tenham vícios, tem que ser pessoas que sejam que estejam francas, com honestas o trabalho e que mostrem que realmente percebem do projeto que estão inseridas, que percebem daquele projeto em específico. É muito importante as pessoas que estão no LEM serem pessoas que passem credibilidade, vontade de trabalhar, que mostrem que por onde vão vai crescer. É muito importante aquilo que nós fazemos para que haja entrada de divisas no nosso mercado, para que o nosso produto interno bruto possa crescer, que entre em divisas de uma forma constante. Para isso, para nos darem dinheiro de fora, nós temos que dar alguma coisa às pessoas. Ninguém dá dinheiro por dar. Então, nós, esquecendo aquilo que já existe, como o petróleo e os diamantes, esqueçam essa parte, esqueçam, usem a nossa terra
aquilo que sair da terra, enviar. Existem minérios também? Ok, também não é connosco. Existem pessoas. Vamos usar as pessoas, vamos usar os nossos recursos humanos para que eles possam dar mais noutros países e que possam mandar aquilo que ganham para a nossa economia. Sim, isso que tu disseste agora fez-me lembrar um artigo que eu li recentemente, por exemplo, em relação à Índia, onde dizia que 70% do valor que entrou para a economia indiana era proveniente de indianos que estavam no estrangeiro, que repatriaram o capital com o intuito de fazer investimento interno. Tu tens que perceber, e há outra coisa, o angolano não tem nada a ver com o indiano ou com... não tem. Nós falamos o português de forma correta. Nós somos pessoas que se tiver... Claro que não são todos, porque nem toda a gente teve acesso a uma educação constante. Mas a nossa humildade aqui, e se tu passares alguma informação, isso sim, tu podes dar a essas pessoas. Quando chegares a estes países, tu tens que ter este tipo de posicionamento. Tens que compreender que estás a vir de fora, vai haver um momento de adaptação. Tu tens que ser forte assim, assim e assim. Se tu passares isso e ele sentir algum apoio das pessoas daqui e que estão lá, o crescimento e a integração vai ser muito rápida. Tu vês angolanos em Londres, vês angolanos na Holanda, onde a integração é muito rápida ali. Porque são países onde eu acho que não existe aquela discriminação. Agora já começa a existir novamente porque a Europa está a ser assolada por uma extrema-direita abusiva e depois estão-se a aproveitar de determinadas situações. Mas isso não acontecia até há uns anos atrás e a integração era muito rápida em países como Londres e Holanda. Nós temos que continuar a combater isso. Nós temos que continuar a querer nos integrar. Porque se o dinheiro está lá, nós temos que ir e temos que ir buscá-lo também. Conforme fizeram aqui, agora somos nós a fazê-lo lá. Porque nós não vamos só buscar, nós vamos e vamos construir também. Claro. Nós somos pessoas diferentes aqui. Acreditem. E se nós formos, as pessoas vão gostar de nos ter lá. Muito. Porque há uma forma muito, muito própria de fazermos as coisas. As pessoas querem fazer, mas querem oportunidade. E às vezes nós temos que ajudar a que essas oportunidades possam ser criadas também. Uau. Miguel, nós infelizmente temos tempo, vais ter que cá voltar uma segunda vez ou então nós até podemos... 2, 3. Exatamente, podemos fazer coisas mais diferentes. Nós estamos a preparar aqui para o Business Sem Limites e as novidades que nós vamos trazendo para o canal. Mas entretanto, antes de terminar, eu gostaria de saber se gostaste de estar aqui connosco, qual foi a sensação? Gostei, vocês deram uma oportunidade de eu poder falar. Depois, falar para pessoas que entendem aquilo que nós estamos a dizer é muito gratificante. Falar para pessoas que às vezes têm a mesma visão também em termos de expansão e de evolução é muito, muito gratificante, recompensador. Quero agradecer, gostei muito de estar aqui sentado, falar com vocês, passar as minhas ideias. Nem sempre é possível passá-las desta forma tão extensa. Eu sei que nós passamos aqui um bocadinho o tempo, mas eu saio daqui com o coração cheio, porque acho que há mais pessoas a pensar na mesma linha. Yeah. E acho que há mais pessoas a querer que a nossa economia, a nossa cidade, que fervilha de pessoas, de vontade, e existe uma motivação muito grande de querer fazer todos os dias, porque somos um povo muito resiliente, porque somos mesmo, e nós conseguimos ver isso face às adversidades do dia-a-dia que temos aqui. E vemos que há sempre uma alegria muito natural das pessoas de querer fazer mais. Então, ver pessoas como vocês que estão na direção certa e que há mais pessoas como eu a pensar da mesma forma, sim, é gratificante, agradeço. Quero é que vocês tenham um maior sucesso aqui no vosso programa. Vamos estar juntos mais vezes, com certeza. Vamos sim. Acho que às vezes podemos nos juntar, ter uma plateia maior de jovens, poder falar, interagir com ele, mostrar-lhes às vezes o posicionamento que devem de ter, mostrar também que às vezes ter mais conhecimento é fundamental. Às vezes falarmos menos e acertarmos mais também é fundamental. Então acho que isso pode ser um projeto que podemos lançar no futuro. Às vezes encher uma sala, estar com jovens com formação. As pessoas têm que compreender que essa formação é importante, porque tu não podes pegar numa pessoa sem formação. Os jovens têm que ter a responsabilidade de ter a sua formação para depois, essa será a base para poder crescer.
Então sim, obrigado, muito obrigado por me terem recebido aqui. Não, olha, nós é que agradecemos Isso, pelo facto de teres aceito o convite, por teres vindo e por teres partilhado um pouco da tua história, porque eu acho que hoje os nossos internautas vão poder conhecer uma versão do Miguel diferente, porque nem todo mundo teve o privilégio de ter acesso à tua história. E então nós sentimos-nos bastante lisonjeados e posso falar também em nome dos nossos internautas. Mas antes de terminar, eu gostaria de te fazer uma pergunta, Miguel. Onde é que tu vês a Plateca e a Seven Gym daqui a 5 anos? Nós estamos inseridos no mercado. O mercado vai continuar a crescer. O mercado vai crescer. Angola é um país que, às vezes, a forma como está a ser governada é criticada. Mas ela tem que ser governada de alguma forma. Embora a forma como está a ser governada parece sinuosa, ela não está errada. Tem algumas coisas que poderiam ser feitas de forma diferente, mas por vezes as pessoas que estão agregadas ao executivo podem não ser as melhores. O que eu quero dizer com isto é que nós estamos no sentido certo. O país vai crescer a partir daqui. Tinha que haver esta depressão destes últimos anos. Neste momento nós estabilizamos e nós vamos entrar no caminho certo e nós temos tudo para isso. Portanto, eu sei que a Plateca e o Seven têm o seu lugar não vai, nós vamos continuar onde estamos, vamos continuar a crescer de alguma forma, de uma forma sustentada, não de uma forma exponencial. Nós vamos crescer de uma forma sustentada, com calma, até porque os grandes investimentos não podem ser feitos de uma forma abusiva e têm que ser bem programados. E conforme as outras empresas existem no mercado e que se vão manter, nós também nos vamos manter. Há uns 4, 5 anos atrás houve uma limpeza daquelas empresas que eram fantasma ou que só estavam por estar ou tinham outros intuitos. Quem está para trabalhar vai se manter, agora tem que se manter de forma organizada, e a Plateca e o Seven Gym de forma organizada vai se manter e vai crescer também. Sim, isso é bíblico, não? A Bíblia diz que tem que haver a separação do trigo do joio. Trigo e de joio. Portanto, o próprio mercado em si vai criando as condições propícias que é para fazer essa distinção, ou melhor, a separação de quem vem simplesmente para abrir um negócio e aproveitar determinadas oportunidades e às vezes até quase sem competência nenhuma, do que as pessoas que têm constantemente investimento em conhecimento e estão ali a dar no duro para fazer com que aquela empresa continue a crescer e a investir constantemente na formação da sua matéria-prima principal, que são os recursos humanos, como é o caso do que tu trouxeste aqui. Portanto... Eu não me vou alongar mais, porque cada palavra que tu dizes tenho vontade de desenvolver algo, não o vou fazer. Eu acho que eu vou lançar este repto. Vocês têm uma facilidade muito grande de chegar às pessoas, têm um número de pessoas que gostam muito de vocês. Se eu puder integrar alguma ação que vocês desenvolvam e organizem, eu vou integrar com todo o prazer e gosto. Não estou a fazer nenhum favor, porque é positivo para mim estar com vocês e passar as minhas ideias também. Sei que esta é a nova forma, nos nossos dias, de poder chegar às pessoas e desenvolver a nossa marca. Cada um de nós temos marcas que querem ser desenvolvidas e nós não estamos aqui só porque gostamos de conversar. Nós estamos aqui porque vemos que esta é uma forma de poder fazer chegar aquilo que nós desenvolvemos nos últimos anos às pessoas. E esta é a forma das pessoas nos poderem conhecer e ver o quão sérios nós queremos ser e responsáveis em relação às nossas marcas e ao mercado também. Exatamente. Okay. Miguel, muito obrigado pela tua Miguel, presença. muito obrigado. Foi uma ótima conversa, foi uma aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante insights e, mais uma vez, cliquem aqui, deixem o sinal de like, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, porque isso vai ajudar-nos a crescer. Definitivamente. E se você ainda não conhece nem o Seven Gym, tampouco a Plateca, por favor, nós vamos deixar os links aqui em baixo no nosso programa e vocês podem aceder.
Atenção que o Seven Gym, vocês podem visitar as instalações e pedir um dia para irem fazer uma aula, que é para poderem perceber bem o quão dinâmico é o ambiente lá dentro. Portanto, fiquem extremamente à vontade. E levando um pouco para Portugal, qual é mesmo o nome? Seven É Farm. Seven Farm, para quem... Temos as redes sociais, os sites também. Vamos deixar também o link cá em baixo para quem for a Portugal e quiser viver uma experiência hoteleira com um ambiente um pouco mais rural. Esse é um dos hotéis que nós sugerimos que visitem. Acho Portanto, muito bem, é isso mesmo. nós próprios, quando fomos a Portugal, vamos experimentar. Portanto, Miguel. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Tchau. continua sucessos. Muito Força. obrigado. Até já. Tchau.